Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Agradecer vocês aí pela inscrição, pelos likes no vídeo da Iseta, né? E vamos dar continuidade, né? Hoje o assunto é outro. Quem gosta de som automotivo, uma linha diferente, uma linha que não existiu quase, uma linha muito rara, uma linha que era numerada, uma linha que tinha um catálogo diferente, né? Quem conhece a linha ODR da Pioneer, de Optical Digital Reference, trocando em miúdos, sem, né? Fibra ótica. Isso aconteceu no final de 1993. A Pioneer lançou a linha 94, tá? E ela lançou, e tinha o seu rádio top de linha, eu vou mostrar aqui o catálogo, né? Tinha o seu rádio top de linha e pronto, e acabou. E o rádio top de linha na época, até então, estava em continuação e a ser descontinuado, que era o KX M900. Eu devo estar fazendo um vídeo do canal explicando a história, né, a mágica que era a Pioneer naquela época, na década de 70, década de 80 e a década de 90, que foi o que eu vivi, que é esse logo aqui, que era o... Quando mudou esse logo, para mim, a Pioneer entrou em total decadência. Então foi lançado esse rádio aqui, né? E aqui tá estão todos os equipamentos que compunham o rádio, né? Só que isso não deu muito certo. Não deu muito certo porque o que acontece? Era um sistema caríssimo para a época. Você poderia comprar os componentes que compunham a linha ODR de formas separadas, só que eles não funcionavam. Então o rádio, ele precisava, olha aqui que interessante, ele precisava desse cérebro aqui, vamos dizer assim, tá? Que é na verdade um mini computador aqui que ele manda as mensagens para o rádio, né, para o aparelho que está aqui, tá? Ele manda a mensagem para o aparelho de todas as equalizações, de todas as regulagens e tudo mais. E dele é que tem a saída de fibra ótica, né? A saída de fibra ótica que nós temos aqui, né? É dele que saía a fibra ótica. E cada um desses aparelhos possuía um catálogo, um manual, né? Separado, né? Porque isso aqui é catálogo da linha ODR, né? E o rádio, pasmem, olhem o manual do rádio, tá? Olhem o manual do rádio. Não são aqueles manuais que a gente está acostumado de papel, claro que ele é de papel, mas a capa de papel, né? Isso aqui parece eu nem sei explicar, né? Um couro, alguma coisa parecida, né? E as caixas dos aparelhos, elas mantinham o padrão das caixas dos aparelhos da Pioneer, só que não vinham mais o desenho do rádio, né? Então aqui, ó, tenho dois exemplos aqui, ó, de dois RSK1, né? E aí vocês vão me perguntar como é que era a composição desses rádios, né? Então aqui, esse aqui é o manual do RSK1, que é Reference System de cassete. E o número 1, eu não sei, eu acho que foi uma escolha aleatória. Depois eles lançaram com CD de painel. E aí, o funcionamento deles só funcionava com todos os equipamentos ODR junto. Aqui a gente tem um alto-falante, olha a linha, olha a nobreza de como era a coisa, né? Isso aqui é uma peça zero, tá? De 6,5 polegadas, com banhado a ouro, né, os engates, né? E aí vocês vão me perguntar, mas e a fibra ótica? A fibra ótica era o seguinte, do rádio nós saía o rádio, aí ele entrava no cérebro, que é o que está aqui que eu mostrei para vocês, e do cérebro saía de fibra ótica para os amplificadores. Olhem quantos amplificadores, só existiam dois tipos de amplificadores, todos de 2 canais, 2 de 50 ou 2 de 80, né? RSA1 e RSA2. E a disqueteira, que era RSM1, que está aqui. Não podia ser usada a disqueteira quando você tinha um aparelho com CD de painel? Podia, sem problema nenhum. Mas a disqueteira não servia a gente utilizar uma disqueteira da Pioneer da linha M ou qualquer outra disqueteira, porque ela tinha a entrada de fibra ótica.
E aí o aparelho ficou meio que parado, né? O aparelho ficou meio que parado nas lojas, né? E eu falei, meu Deus, e agora, né? Para vocês terem ideia, o mínimo necessário para o funcionamento de um sistema desses na época teria que ser um módulo, dois módulos, né? Porque eram dois canais, um para os alto-falantes da frente, outro para os alto-falantes de trás, um cérebro e um rádio, né? E acredito que só. E a disqueteira, né? Ninguém ia usar o rádio, porque ainda estava começando o CD de painel, a difusão do CD, do CD de painel, dos CDs, do CD de painel, né? Esse conjunto todo, na época, saía em torno de 10 a 12 mil dólares. Então o pessoal não comprava, deixava de comprar porque era muito caro. Aí a Pioneer resolveu fazer, esse é o cérebro P1, onde ele tem uma série de equalizações e ele repassa isso para o rádio. E aí a Pioneer falou assim, não, pera lá, vamos resolver o problema. E ela criou o RSP50, que seria o outro cérebro, onde dali do rádio para frente, desse cérebro para frente, à exceção da disqueteira, poderia ser colocado qualquer outro módulo, como um Fosgate, como um Alpine. Tava uma explosão com a Dance Music. A década de 90 foi mágica. Olha aqui, ó. Esse aqui é o catálogo da linha ADR. Olha os módulos, eram pequenininhos, né? Já eram menores, mas olha a qualidade dos módulos. Imaginem vocês o nível de qualidade sonora disso, quer dizer, desmontado, o acabamento era primoroso, primoroso. Aí a gente tinha os subwoofers, né? E os alto-falantes, né? E os alto-falantes. Então é basicamente isso. Nesse catálogo, como foi lançamento, ainda para vocês verem, nem tinha, ó, só tinha o RSK1, não tinha ainda o D2, né? Vejam que na fotinho aqui, do lado esquerdo, né, eu vou focar melhor, está acendendo em turquesa e depois do lado direito branco, mas a tela ela é inteira de uma cor. Eu já cansei de pesquisar, perguntar, tá? Mas me parece, o meu rádio, né, os dois que eu tenho chegaram acendendo branco, tá? E existem rádios que foram fabricados de início acendendo turquesa, tá? Mas isso é uma lâmpadazinha, troca-se, hoje tem LED, hoje dá para, né? Vou mostrar para vocês, olha que interessante o controle remoto dele, né? O rádio, a frente do rádio, para vocês terem ideia, praticamente não tem botão. E não é hoje, né? Hoje é muito comum a gente apertar na tela do celular e tudo mais, e a gente ter os controles. Não tinha, não era com toque na tela, tá? E ele só tinha abertura e todo o comando do rádio, diferente dos rádios da década de 90, era feito por esse controle remoto que ficava preso no carro, tá? Onde tínhamos a tecla de volume aqui na lateral, né? O acesso à disqueteira, ao rádio, tudo bem rápido aqui. E as regulagens do rádio a gente puxava para cá, ó, tá vendo? E abria. Aí vocês vão de me perguntar, mas escuta, Henrique, mas olha o estado desse controle remoto, olha o que acontece com esse controle remoto. Gente, isso aqui ficou guardado, é um rádio praticamente novo, tá? Teve, eu acho que 2 meses de uso, a pessoa desistiu na Alemanha, e o rádio ficou parado. Eu tenho um instalado no meu carro, né? E ele está acontecendo a mesma coisa. Essa pessoa, ela já é falecida, ela trabalhou na Pioneer há alguns anos e conhece muita gente lá na Alemanha. Foi ela quem me arrumou essa parafernália toda, que demorou muito para a gente conseguir reunir. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho mais de reserva, tem 2 tamanhos, tá? O CD AD150, que são os cabos de fibra ótica que são acoplados nele, porque com o tempo eles podem se deteriorar, né? E eu já comprei de reserva, né? E aí ele me arrumou um controlinho, olha que interessante, um controle em spare parts, só tinha um na loja, isso em época, coisa de 10 anos atrás. Esse controle, se eu puser o dedo aqui em cima, já está meio grudento. E ele é novo. Ele não pode colocar, tá vendo? Já tem marca o controle. Ele está guardado novo. Veio na caixinha de spare parts, tá? Vamos aqui, ó. Tive que abaixar aqui. A vida como ela é, né? Aqui está o manual, tá?
Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem de tão especial além da qualidade, do acabamento, o rádio? Bom, a coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o início do catálogo, vai virando, parará, parará, parará. E como o controle começou a ter esse problema e ter reclamação, e também ele às vezes ficava numa situação no carro como que ficava indesejável, porque o pessoal está acostumado a apertar os botões no painel, né? Aí a Pioneer lançou um acessório que era um opcional, né? Você podia comprar em separado aqui, que era o controle de um DIN. Então ele eliminava aquele controle de manche e usava-se esse controle remoto aqui, tá? E as funções especiais do rádio, a gente abria e descia a tampinha aqui, ó, tá vendo? Onde acendia e tudo mais. Mas veja, é uma peça semi-nova e olha o botão de volume, tá? Não se consegue mais isso novo, praticamente impossível. E eu tive um RS D2, mas eu de repente recebi um e-mail já faz uns bons anos, depois que eu tinha uns 2 anos o rádio novo guardado, ele ficou em exposição na Alemanha, que teve uma exposição de rádios na Alemanha e da Pioneer mesmo, para vocês verem como era limitado na época. E o Sr. Thomas, ele arrumou para mim, ele comprou o rádio para ele e guardou e me ofereceu, e eu comprei do Sr. Thomas. E anos depois eu recebi um e-mail da Itália, não sei quem que me achou, não sei se foi o Sr. Thomas que me deu, do nada, uma pessoa querendo comprar o rádio para dar de presente pro namorado. E eu falei, olha, é tanto o rádio. Eu nem dei trela. E passei minha conta do PayPal e tudo certinho. Gente, não é que a mulher mandou o valor? Não é que a mulher mandou o valor? Aí eu tive que vender, mandei o rádio, tudo, tá? Olha, esse rádio é o seguinte, ele participou de alguns campeonatos de som, veio acompanhando, a Pioneer começou a perder terreno na época, a impressão que me dava para a Alpine, não digo necessariamente de aparelhos, mas em modos, amplificadores, né? Em outras, né? Mas os aparelhos não. Então eu acho que foi por isso que ela quis dar essa volta. Olha só que interessante, para quem conhece os rádios da década de 80 e 90, os estojinhos, eles eram de plástico, né? Olha o material, eu não fiz nada com isso, é tratado a pão de ló. Olha, ebolou, não sai, não sai. Se passar uma cera piora, se passar qualquer outra coisa piora. E por dentro vinha uma espécie de um veludo para inserir a frente dele, tá? E aí é o seguinte, ele possui 2 equalizadores, tá? Um deles é paramétrico. Esses equalizadores, eles têm uma capacidade maior quando o cérebro, né, que é esse aparelho que sai depois do rádio, como eu expliquei, for só de fibra ótica, a versão que é de fibra ótica. A versão que ele permite sair dali para frente fiação, ele tem um equalizador menos potente, mas não deixa de ter equalizador. Ele tem todas as funções do último rádio, que era o M900 na época, como o DSP, né? Que é a mudança, agregar um som ao que está tocando, né? Então a gente tinha jazz, classic hall, tudo aquilo lá, os 2 equalizadores, e olha aqui, ó, pasme, isso aqui é uma figura de um automóvel, né, de um possível automóvel, onde a gente tem os 2 alto-falantes dianteiros e os 2 traseiros, tá? A gente consegue fazer uma espécie de palco e equalizar de forma distinta cada um desses alto-falantes. Ou seja, se eu quiser que o da esquerda, o dianteiro esquerdo tenha uma equalização do dianteiro direito diferente, eu consigo. Assim como o ar-condicionado dentro do carro, que de um lado tem uma temperatura, do outro tem outra. E para trás também, assim como regulagem de subwoofer e tudo mais. São infinitas as regulagens desse rádio. Eu mesmo, até hoje, eu não consigo regular direito, tá? É um absurdo o que se tem de possibilidade. Você consegue trazer, olha, para mais perto, para mais longe, o som em cada um dos alto-falantes. E aí tem mais um detalhe muito interessante. Se você, de repente, passou horas regulando uma determinada música, essa determinada música você escreve, assim como já acontecia com o KX M900, que é o top de linha da época, né? Antes do lançamento desse, você escrevia o nome da música. Então, quando você botava o CD para tocar, seja via disqueteira ou seja via painel,
o rádio já sabia qual era o CD e já aparecia o nome do CD na tela do painel. Esse aqui não fazia só isso. Ele automaticamente gravava todas as regulagens, se você fez uma regulagem diferente para aquela música, para aquele CD, e ele, quando mudava de música, ele alterava toda a regulagem e trazia a última regulagem que foi feita. Então vocês imaginem o absurdo que não era para a época. Vocês podem ver o tipo de manual, né? Que já era diferente. E aí a gente tem as pequenas diferenças. Aqui vocês estão vendo o Premiere, né? Vocês estão vendo o aparelho Premiere, mas vocês estão vendo a caixa, só Pioneer. Às vezes vocês veem a caixa dos aparelhos Premiere. Que confusão é essa? Então eu vou explicar para vocês. A partir de 1986, salvo ler do engano, lá no Japão, a Pioneer, ela, uma questão de marketing, ela renomeou os seus aparelhos como carroceria. Antes de ser chamada de carroceria, tinha um nome comprido, Lanson Carboy. Mas isso é uma outra história, serve para um outro vídeo, que é a linha Centrate, é outra linha da década de 80, tá? Que eu devo fazer vídeo, eu também tenho aparelhos para mostrar para vocês, tá? Para vocês verem a evolução do que era a Pioneer, né? E a linha Premier era a linha para o mercado norte-americano. A linha para a Europa, esse rádio eu desconheço que tenha existido. Tinha o DSP. O que é o DSP? Passavam as notícias, né? O DSP não, Radio Data System, RDS. O DSP é o Concert Hall, é isso que eu acabei de falar para vocês. O DSP era o Radio Data System, que era o RDS, quando estava passando uma notícia, uma rádio falando alguma coisa, passava por escrito. Eu tenho um rádio, um outro rádio no carro que faz isso, ele é uma versão europeia. Esse aqui, ao que eu tenho conhecimento, não teve o RDS. Já a versão japonesa era chamada de carroceria X, que era a carroceria X, que era a linha máxima. E ela possuía aqui em cima, tá? Era com cobre, que era para ainda melhorar ainda mais a qualidade sonora, os ruídos e tudo mais. E todo mundo sabe que as estações de rádio, se pegasse uma versão japonesa, não pegaria aqui no Brasil, que funciona diferente. Mas hoje já tem formas de arrumar essa situação, mas eu particularmente, por ser tão raro, eu nunca vi. A linha ODR ainda existe? Ainda existe. Ela não está, continua não existindo em catálogo, mas só que ela diminuiu. Ela já não tem, ela tem ainda os alto-falantes, ela tem o rádio, ela tem o cérebro, que eu chamo de cérebro, mas é o equalizador, né, que sai do rádio, né? Então somente isso. Essas caixinhas aqui, ó, para vocês terem ideia, também são a parte de energia do rádio, tá? É como se fosse uma mini bateria que o rádio tem. E sem isso o rádio também não liga. Deu pau, eu liguei para um deles que eu tenho, que estava instalado, eu liguei para o Sr. Thomas e não se vende separado, não tinha isso em spare parts e ele arrumou para mim antes de falecer. Então, e o rádio voltou a funcionar. É um rádio problemático do ponto de vista de... A iluminação queima de todos, então eu preciso arrumar uma, mas eu não tenho coragem para quem mandar ainda. E é isso, pessoal. E tudo que vocês acabaram de ver nesse vídeo, a gente tem uma ideia, né, que há uma tradução de qualidade sonora, né, absurda, né, para a época, né, mas me decepcionou um pouco, viu, porque eu montei isso tudo no carro e achei que havia uma coisa muito melhor do que o que eu já tive, né, na década de 90. E não foi bem isso que aconteceu. Mas não importa, o que importa é que o sonho se realizou, a vontade de ter eu tive, né? E sei e usufruo. E é um rádio que marcou a época, né? E é a primeira versão ODR. As outras versões, eu acho que só depois de 94 foi lançado depois, eu acho que só nos anos 2000 alguma coisa voltou a modificaram, né? O rádio já não tem mais essa aparência tão nobre, ainda é a linha máxima e ainda não está contido no catálogo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês conheciam isso tudo. Tirei tudo da caixa aqui para vocês verem com muito cuidado como é que era, como é que não era. Dei um apanhado geral aí da coisa. E
E vão ter mais vídeos. Se vocês gostarem de vídeo de som automotivo também, eu quero trazer aí para vocês verem. Por favor, curtam, se inscrevam no canal. Eu sempre peço isso, né? Eu sei que é chato, ninguém gosta. Então, mas o vídeo ajuda a crescer o canal, dá engajamento a mim, né? Ajuda para vocês, para trazer mais vídeos aí para vocês. Um abraço a todos, aguardo vocês no próximo vídeo do canal.